Olá pessoal! Neste vídeo você vai acompanhar o caso da censura da Jovem Pan e as cenas do macabro homem de preto que ficou rondando o estúdio de gravação do programa Pânico, durante todo o período em que ele foi ao ar, no dia 19 de outubro de 2022, fiscalizando as falas dos participantes. Você está no canal Optima Rácio Brasil. Matos, você está aqui na Jovem Pan há quantos anos, ô Matos? Quantos anos você está aqui na empresa? 27 anos, Emílio. Nossa, 27 caramba. anos. 27. Você sabe que agora nós temos as 5 palavras feias. Aqui, ó. Isso aqui fica pra você também, viu, bonitão? Cadê uma... O Tribunal Superior Esquerdoral determinou que alguns fatos não sejam tratados pela Jovem Pan e seus profissionais, seja de modo informativo ou crítico. Não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a segunda-feira, 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não podemos, em nossa programação, no rádio, na TV e nas plataformas digitais, falar sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Não importa o contexto, a determinação do tribunal é para que esses assuntos não sejam tratados na programação jornalística da emissora. Censura. Esse é o editorial que consta no site da Jovem Pan. Realmente isso é censura, e das piores, pois se caracteriza como censura prévia, porque impede a divulgação de conteúdo antes mesmo dele existir. Mas chega de conversa e vamos ao vídeo. No dia 19 de outubro, um macabro homem de terno preto, cabeça raspada, ficou rondando o estúdio de gravação do programa Pânico enquanto o apresentador Emílio e seus convidados conversavam. Com uma espécie de fita tape a postos, já pronta para ser utilizada, sabe-se lá para quê, o careca ia e voltava, fiscalizando as folhas e computadores dos apresentadores constrangidos. Durante um momento, diante do constrangimento, o apresentador Marco Antônio, apelidado de Superman, ao ver o homem de preto se aproximar, pergunta ao Emílio: ele fica andando em volta mesmo assim? É normal isso aí? Tão ridícula foi a situação. Tem um pagadarf. Que mais? Eu achei interessante isso porque ele fica andando em volta mesmo assim? É normal isso daí? Tá bom. Você pode fazer o seu trabalho? Okay. Faz o seu trabalho e não... Tá bom. Existe aqui existe um debate sobre... Em outro momento, mais absurdo ainda, o homem de preto passa confiscando as folhas dos apresentadores. Fico imaginando esse careca abrindo essa fita tape e amordaçando todo mundo ali, tipo um filme de terror. Bizarro demais. E o urubu não parou de assombrar o pessoal, até os convidados tiveram que ser advertidos pelo próprio Emílio que eles estavam sob censura, e que haviam palavras que não poderiam ser ditas, independentemente do contexto. Então, o quê? Você sabe que tem um negócio chamado cumpra-se. É isso aqui, ó. Cumpra-se é lei. Ainda está liberado. O que acontece? É muito... Em outro momento, Emílio leu o artigo da Constituição Federal que garante o direito à liberdade de imprensa e uma nota da ABERTI, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, da qual ela condena a censura sob a qual a Jovem Pan está passando. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Acabou de chegar aqui, ó. ABERT é a Associação de Rádio e TV. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativação dos conceitos de liberdade de imprensa. Entendeu como é que é o negócio? Sim. Por quê? Porque eles estão usando a lei eleitoral para cercear a liberdade de imprensa, que é algo que qualquer democracia tem que ter. Exatamente.
Ao renovar a sua confiança na justiça eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A ABERT é uma organização fundada em 62 que representa mais de 3.000 emissoras privadas de rádio e televisão do país e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Então essa é a nota de repúdio da ABERT. Tá aí falada. Boa. Bem lida. É isso aí? É isso aí. É isso aí, mas... Continua. É assim. O apresentador também leu o artigo da Constituição Federal que protege a liberdade de imprensa, a qual está sendo ferozmente rasgada. Está aqui na nossa querida Constituição, o artigo 220. O artigo, se você quiser, pode colocar no Google, artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei terá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto do artigo 5, tal e tal. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É vedada toda e qualquer censura. Mais ou menos. Eu não vou, eu trouxe ontem uma notícia da Turquia e a gente parece que está vivendo algo parecido aqui. Eu não posso falar de quem, eu não posso fazer crítica, eu não posso me expressar. Não, eu não vou falar. Eu só tô... Deixa o cara desabafar. Peraí, ó, deixa ele falar. É sério isso aí. Deixa ele desabafar. A gente aqui, a gente tem sim um contexto de humor e tal, mas é muito sério o que está acontecendo hoje. Sim. E principalmente as pessoas que falavam em democracia, em defender democracia. A democracia é pautada essencialmente em qualquer país do mundo pela liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é o que define a democracia em qualquer país do mundo. Quando você ataca a liberdade de imprensa, você está sufocando a democracia. Isso daí é a maneira como você mede, inclusive, regimes autoritários pelo mundo inteiro. Você mede quanto que eles conferem de liberdade de imprensa para os órgãos de imprensa. Mas tem um monte de notícia, Emílio, que eu queria trazer aqui, mas eu não posso. E eu não vou. De vez em quando eles pegam esse livro aqui, colocam na gaveta. E do resto tá tudo certo. Exatamente. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Então. Mas 5 palavras. Estamos entrando em tempos sombrios. Para você provar que 2 mais 2 são 4, você terá que travar batalhas. Defendam seus valores enquanto vocês ainda podem. Confira agora outras pessoas que condenaram a censura atualmente vigente no Brasil. Em resposta a uma ação movida pela coligação do candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva do PT contra Jair Bolsonaro do PL e aliados por fake news, o Tribunal Superior Eleitoral censurou a exibição de conteúdos que possam prejudicar a imagem do petista na reta final das eleições. No total, foram emitidas 43 decisões, que têm como principal alvo publicações feitas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro e por seus aliados na disputa eleitoral. Desde o início da pré-campanha neste ano, o TSE determinou a exclusão de pelo menos 334 publicações em redes sociais, alegando veiculação de conteúdos falsos. As decisões de ministros da Corte ordenaram a remoção de postagens em plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, TikTok e Getter. Nas ações movidas pela campanha de Lula, o alvo mais frequente foram publicações feitas por Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Os advogados de Lula solicitaram a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático de 11 pessoas, a suspensão de 113 perfis e postagens, a retirada do ar do site da Revista Oeste e de mais 4 sites, a proibição de qualquer impulsionamento de conteúdo da Brasil Paralelo que seja tido como favorável a Bolsonaro e prejudicial a Lula, a censura prévia ao documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro e a censura
Há outro documentário da Brasil Paralelo já publicado no YouTube. Quem mandou matar Celso Daniel? Por decisão de Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral, foram determinadas a retirada do ar de todas as plataformas da Jovem Pan de peças publicitárias de campanha eleitoral. A Abert ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Fecha aspas. Olá, ilustres juristas de renome como Modesto Carvalhosa, Ives Gandra Martins têm identificado no Supremo uma judicialização da política e um ativismo judicial nos últimos 20 anos. E isso vai contaminando os tribunais inferiores. Agora mesmo o TSE, mais uma vez, aplica censura, que é vedada pela Constituição. O artigo 220 da Constituição diz lá no seu primeiro ou segundo parágrafo que é vedado qualquer tipo de censura de natureza política, intelectual ou artística. Está lá escrito. O TSE, com 3 votos divergentes e uma dúvida, aplicando até censura prévia. Um dos ministros, o que votou contra, ministro Raul Araújo, chegou a lembrar que eles nem viram o que estavam censurando, que é um documentário da Brasil Paralelo sobre a tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro. Nem viram. E a censura é proibida. Pelo menos na Constituição. Foi um momento muito estranho. E eu não queria estar na pele da ministra Carmen Lúcia, que quando era presidente do Supremo disse: cala a boca, já morreu. E ela no seu voto expressou o seu dilema, mas optou pela censura. Votaram, vamos dar os nomes, né? Os ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach foram contrários à censura prévia. Favoráveis, Lewandowski, o relator Benedito Gonçalves, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Censura? Seria ativismo também? O jurista Ives Gandra, que foi professor de alguns ministros do Supremo, disse que em 64 anos nunca viu censura prévia, que é censurar o futuro. O ministro Marco Aurélio foi censurado também, né? Ele deu uma declaração do óbvio, que Lula não foi inocentado, né? Foram anulados os processos lá num negócio que ajeitaram lá, deu 8-3 no Supremo, Marco Aurélio votou contra, foi censurado também. Ele disse que estamos vivendo tempos muito estranhos. Censura nunca mais, desabafou o ministro Marco Aurélio, que está aposentado no Supremo. Eu queria saber, tem algum lugar na Constituição que tenha dado a um ministro do Supremo o poder de dizer o que pode ser publicado e o que não pode ser publicado, aquilo que ele acha que deve ser discutido publicamente através dos veículos de comunicação ou aquilo que não deve? Tem algum artigo que defina, que dê esse poder ao ministro, o poder de censor, o poder de editor? Eu ouvi, inclusive, de um ministro, num julgamento desse, que ele se disse como que os ministros são os editores da nação. E assim, eu quando olho as experiências de liberdade de imprensa em outros países, eu percebo quanto a gente está acelerado na marcha ré, sei lá, para a Idade Média. Porque hoje o ministro, ele diz o que é fake, o que não é, ele manda tirar o que ele acha que não pode circular, ele realmente se atribuiu um papel de censura. A menos que o senhor me diga, não, tem aqui um artigo que prevê isso. O que não é bom. O problema de se ter dito que o Supremo seria o editor da nação, eu atribuo a um arrobo bobo de retórica. O que nos vem da Constituição Federal, que também submete o Supremo, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação. E o sistema da Constituição é um sistema fechado. A própria Constituição prevê no rol das garantias constitucionais do cidadão a possibilidade de ele acionar o judiciário para reparação de dano à moral. Sim. E acionar no campo civil e também no campo penal. O que não se pode antecipadamente é adentrar o campo da censura. Dizer, olha, isso pode ser veiculado, isso não pode ser veiculado, que se veicule e que se aguarde as consequências do ato praticado. A publicidade em si, a veiculação clara das ideias é algo super positivo que deve ocorrer e não se pode cessear a liberdade do cidadão. E aí amedrontá-lo quanto a um crivo, quanto a uma glosa. A glosa tem que ser pelo prejudicado na própria honra, é algo diferente. Claro. Se é alcançado na própria honra, que acione o judiciário, não faça evidentemente justiça pelas próprias mãos, porque é crime, claro, né? Que acione o judiciário e aguarde o pronunciamento cabível, com a imposição de condenação relativa à obrigação de dar, de pagar, ou então a responsabilidade penal. Vejo de forma muito triste qualquer censura. Ratinho, seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras da Jovem Pan News. Boa tarde a você. Nós estamos aqui com o ministro Marco Aurélio, os senadores Jorge Cajuru e Girão, justamente discutindo a liberdade de expressão e não a censura prévia, do qual neste momento a Jovem Pan está sendo vítima. Seja bem-vindo, Ratinho. Bom, muito obrigado, Piotr. Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado de estar junto com gente tão importante, gente que gosta do Brasil. Eu estou, como comunicador, eu estou muito triste.
Eu acho que esse tipo de coisa, eu imaginei que jamais fosse acontecer nesse período, mas é um período moderno, né, onde tudo se abre, onde a internet abre para o mundo todo e todo mundo tem o direito da sua liberdade. A gente vê esse tipo de coisa. Estou realmente muito triste, eu estou assustado. O que lhe dá a ideia de que pode ser o futuro do Brasil com essa interpretação das cortes de justiça a superiores em Brasília? Eu achei que isso poderia até começar. Eu achava que podia ter começado depois das eleições. Agora estou vendo que está começando antes. Mas comecei a ficar assustado logo que foi formado o tal de consórcio. Eu nunca vi um negócio desse consórcio onde todo mundo que briga por um furo de notícia, de repente vira todo mundo amiguinho. Fiquei muito assustado com aquilo e achei que seria só em função da pandemia. Hoje vejo com muita tristeza que não foi em função da pandemia, que está por trás uma série de coisas que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer no Brasil, e nós comunicadores, devemos colocar o peito à frente e dizer, não vai acontecer isso. Porque se a gente começar a deixar acontecer tudo do jeito que querem, nós vamos daqui a pouco estar vendo aí uma nova Venezuela surgindo, onde que se caçaram canais, se fecharam emissoras de rádio, emissoras de televisão, e a gente não quer isso para o Brasil, a gente quer para o Brasil a liberdade que hoje nós temos. É ou não uma censura? O Tribunal Superior Eleitoral erra ao cometer isso com veículos de imprensa? Erra, Fabiola, mas erra grosseiramente. Veja bem, o José acabou de colocar também a censura prévia, a censura por fato futuro e desconhecido, como, por exemplo, o do jornalista ou do comentarista se manifestar sobre determinado assunto. Caso concreto, determinada emissora, que é a Jovem Pan, que a gente falou, está, pelos seus comentaristas, pelos seus jornalistas, impedidos de tratar da questão condenação Lula. Ora, um jornalista poderá comentar a presunção de inocência no caso, a anulação dos processos, que são fatos reais. Isto é não só uma pura censura, mas é uma censura prévia, que antecede ao fato. Temos uma questão gravíssima, que é, eu vou chamar pelo nome, a censura que o TRE impôs à Jovem Pan. A Jovem Pan, você conhece, é um grupo que tem uma emissora de rádio que transmite AM, FM, e tem também uma televisão que está no cabo, a TV Jovem Pan. A TV Jovem Pan foi alvo de uma ação de censura do TSE, uma ação de censura, proibindo a divulgação de determinadas notícias, de determinados fatos, abordagem de determinados temas. Isso é censura. A Jovem Pan tem largas tradições de comunicação junto ao público. É bom lembrar que a Jovem Pan traz uma ligação familiar com o saudoso Dr. Paulo Machado de Carvalho, que, é bom lembrar, foi o comandante, foi o general da Vitória, marechal da Vitória, da Copa do Mundo de 1958. Ele era quem comandava 3 emissoras de rádio que formavam as Emissoras Unidas. A Rádio Pan-Americana, que hoje chama Jovem Pan, a Rádio Record e a Rádio São Paulo, que era uma rádio que transmitia praticamente só novelas. E a Record era a grande emissora com programação variada. A Jovem Pan se dedicava nos anos 40, 50, especificamente ao esporte. Então, é um grupo de comunicação de grandes tradições. E tem jornalistas do primeiro time de jornalistas do rádio e da televisão do Brasil. A Jovem Pan tem a sua posição, tem a sua maneira de fazer jornalismo e não pode ser alvo de uma ação do TSE, uma ação de censura. Eu estou dando o nome das coisas, o nome correto das coisas, não estou tratando eufemisticamente da questão. O TSE, eu não quero atribuir maldade, embora eu desconfie. O TSE acaba de favorecer um dos candidatos, o Lula, com as proibições, com a censura imposta à Jovem Pan.
tem que ficar aqui um protesto. Né? Quem ama a liberdade, quem trabalha com a liberdade de comunicação que nós temos no Brasil, tem que ficar o protesto contra essa ação destrambelhada, censória com S, do TSE. Você sabe como deve ser classificada essa ação catastrófica para a democracia do TSE? Como deve ser classificada? Isso é uma vergonha. O que o TSE fez com a Jovem Pan, está fazendo com a Jovem Pan, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Fico preocupado com essas coisas. Algum dia se volta para cima de um de nós. Então você tem que cumprir a lei. Você tem que se manter dentro da Constituição. A Constituição garante a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão está sendo violentada nessa questão que envolve TSE e Jovem Pan. Vamos começar a nossa discussão por aqui. Bom dia, Guguinha. Bom dia, Filipão, Paulinha. Paulinho, fala, Paulinho. Eu só posso começar por você hoje, querido. Por favor. Querido, adorei. Por mim? Pão. Claro. Lá. Adorei. Por quê? Adorei. Porque vejo objetos diferentes daqueles usuais. Não, tá tudo normal. Sou espectador da Jovem Pan. Talvez esteja percebendo que tem alguma coisa de estranha no ar, né? A Zoe não tá aqui com a gente. O Boletim Coppola não tá mais indo pro ar. Ontem a minha querida amiga Ana Paula Henkel leu no Pingo nos Is uma receita de cuscuz. E agora eu tô assim. Eu vou fazer o programa assim hoje. Eu acho que é a forma que um jornalista de opinião se sente quando ele é objeto das coisas que nós estamos sendo objeto. Eu não posso falar aqui no ar na Jovem Pan, não pela Jovem Pan, não, Jovem Pan me dá um microfone para eu falar o que eu quiser, né? Mas eu explico, quem quiser saber o que está acontecendo, eu recomendo que entre nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube. Tem um vídeo já que passou de... No YouTube está com 600 mil visualizações, nas outras redes já passou de 2 milhões de visualizações. Procurem lá canal Paulo Figueiredo. E eu explico o que nós estamos passando aqui na emissora. E aí o espectador chega às suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo com o Brasil. Se o que eu disse que ia acontecer não aconteceu, né? E chega... É o espectador que chega às próprias conclusões sobre as nossas instituições. Eu não vou falar aqui por respeito, carinho à nossa emissora. Se tiver alguma coisa que eu acho que eu não deva falar, eu vou me reservar o direito de ficar quieto. Mas agora é assim. Agora, pelo menos até 30 de outubro, esse é o estado que nós devemos... Eu acho que eu estou aqui... Isso faz parte do meu trabalho, tá, Paulo? Eu tento ser a voz de muitas pessoas que não têm voz no Brasil. E que eu acho que a imprensa não dá a voz a essas pessoas. Elas não são representadas nos outros veículos. E eu acho que nesse momento essas pessoas estão se sentindo como eu estou me sentindo. Então, como eu não posso ser a voz, eu vou ser a cara de muitos brasileiros nesse momento. Então, é isso aí. Paulinho. Quem quiser saber, canal Paulo Figueiredo tem lá a explicação. Mas saibam, a partir de hoje, os meus comentários na PAN não são mais livres. Graças aos ditadores do Brasil. Aos ditadores do Brasil. Vocês saibam que eu não posso mais comentar livremente o que eu penso. É esse o estado das coisas no Brasil. Eu, que nunca fiz acusações sem provas a ninguém, que procuro ser moderado nos meus adjetivos, porque há um clima de medo e porque há ação judicial. As duas coisas. Por isso que a reportagem é parcialmente correta, mas incompleta. E o que você que está me assistindo agora pode fazer? Em primeiro lugar, no dia 30, vote. Não vota no Bolsonaro, não. Vota contra isso. A segunda coisa que você pode fazer é manifestar o seu descontentamento de todas as formas que você ainda puder. Gritem e não deixem isso passar em branco. Compartilhem esse vídeo, falem sobre o assunto nas redes sociais, falem enquanto vocês podem falar. Eles não tem como banir e proibir milhões de perfis no Twitter, nas redes sociais, no Instagram, em todas as redes. Não tem. Então, você pode falar, né? Se a gente parar de falar, que as pedras falem. Peço desculpas pela interrupção brusca, agora há pouco, mas... O corte que eu recebi foi porque o Vitor recebeu uma mensagem do nosso departamento jurídico e eu falei Lula e falei Lu-ministro e não pode, então nós estamos também patinando aí no escuro, estamos sob uma censura horrível, censura de ministros que deveriam proteger nossa liberdade de imprensa, proteger nossa Constituição, estamos também sob uma autocensura. Será que eu posso falar do Fachin? Será que eu posso falar de A? Será que eu posso falar de B? E não por mim, mas pela Jovem Pan, que hoje tem um alvo nas costas, um alvo injusto nas costas, por perseguição política. Porque aqui na Jovem Pan, eu estou há 3 anos na Jovem Pan,
Nunca, em nenhum momento nesses 3 anos, a Jovem Pan ou qualquer pessoa dentro da Jovem Pan, do Tutinha, a diretores, a produtores, ninguém nunca me disse o que eu podia falar e o que eu não podia falar. O meu microfone sempre foi aberto e sempre foi livre. Então é muito triste assistir o Pânico hoje de manhã e ver um tesouro da Jovem Pan, por exemplo, que é o Emílio no Pânico, o líder do Pânico, ele dizendo que ele trabalha há 40 anos na Jovem Pan, ele tem um amor profundo pela emissora e que em 40 anos ninguém jamais corrigiu ou pediu uma vírgula a mais ou a menos no microfone dele, liberdade total. E que essa semana foi a primeira vez em 40 anos que o Emílio foi censurado. Eu precisava deixar esse desabafo porque nós estamos caminhando para uma ditadura completamente parecida, se não já estamos, da Venezuela, da Nicarágua. São perseguições políticas, são perseguições a empresários, são perseguições a jornalistas, a emissoras de TV, e agora nós temos que ficar pisando em ovos. O que nós podemos falar? Eu posso defender a primeira-dama ou alguém da coligação do PT vai entrar com uma petição e dizer que mas estão defendendo demais a família do presidente Bolsonaro. Como é isso? Como fica isso? Tá difícil, assim, dessa maneira. Então, precisamos entender que no dia 30 não é o Bolsonaro que vai ser o presidente ou o senhor ex-presidente Luiz Inácio. É um caminho muito maior de censura, de mordaça a jornalistas, empresários, cidadãos. Não podemos discutir, não podemos opinar, não podemos nada, não podemos agora sequer tirar uma conclusão de uma premissa verdadeira. Boa noite. Todo dia, por onde quer que a gente vá, mesmo nas nossas redes sociais, no telefone da Itatiaia, nas transmissões de YouTube, nas lives, o tempo todo tem gente cobrando. Vocês são parciais, vocês não falam isso, vocês não falam aquilo, por que vocês não cobram isso de fulano e beltrano? Meus amigos, nós temos, repetimos isso sempre, uma legislação eleitoral feita por essa turma que está em Brasília há 100 anos, que simplesmente nos amordaça 3 meses antes e até o final das eleições. No momento mais crucial, você não pode chamar a atenção da população para o que Beltrano fez ou deixou de fazer. Porque se o partido entender que você está sendo tendencioso para um lado ou para o outro, vai à justiça. E acontece, sabe o quê? O que está acontecendo nesse momento com um grande grupo de comunicação desse país. O Grupo Jovem Pan. O PT foi ao Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral decidiu e recomendou que comentaristas de opinião da Jovem Pan não podem ter opinião em relação a determinados temas e candidatos. Querem um exemplo? O comentarista da Jovem Pan não deve dizer que o Lula é um ex-presidiário ou é um descondenado. Se fizer, de cara dá direito de resposta, de cara dá uma multa de 24 mil e pode ir crescendo a penalização a ponto de chegar a fechar a emissora de rádio. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Alguém já vai dizer, Eduardo, você está aí fazendo campanha contra o Lula? Não, eu estou dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral está proibindo um jornalista de dizer que o Lula é um ex-presidiário. Mas ele não ficou preso. Mas o Bolsonaro não falou durante o debate da própria Band e de todos os outros veículos no domingo a respeito desses casos de corrupção e de prisão? O comentarista de opinião foi proibido. Agora, essa decisão foi por 4-3 dos 7 ministros do tribunal que votaram. Sabe quem foi o voto de Minerva? Alexandre de Moraes. Coincidentemente, o representante maior das discórdias do Executivo com o Judiciário nos últimos tempos. Sabe o que me incomoda, amigo? Primeiro, os grandes veículos de comunicação do Brasil não estão repercutindo esse ato de censura. E o Eduardo corre o risco danado de estar tocando nesse assunto aqui e tem que tocar cheio de dedos, porque senão eu prejudico a mim e, pior, a minha emissora. Sabe o que eu estou lembrando nesses tempos de cultos que estamos vivendo? Quando comecei no rádio, 1977. Primeira coisa que o chefe me falou, você nunca pode pronunciar a palavra greve. Eu falei, como é que eu vou fazer?
Aí os movimentos estão conversando assim, fala movimento paredista, e com jeito. Falei, ah, tá. Ele falou outra coisa, toda vez que fosse se referir às forças de segurança, todo cuidado do mundo. E se envolver militares, seja do Exército, Aeronáutica, Marinha ou Polícia Militar, tem que consultar a chefia antes, se pode e como deve falar. Estamos voltando no tempo. Que Deus nos proteja e que o dia 30 chegue logo o mais depressa possível. Um abraço. A gente vai ouvir a advogada Gisele Soares aqui a respeito desse assunto. Doutora Gisele já está aqui conectada conosco, é isso? Oi, doutora, boa tarde. Boa tarde, Daniela. O assunto está rendendo, diversos jornais têm feito reportagens a respeito disso, né? Eu queria ouvir um pouco a senhora. Pois é, Daniela, essa decisão, ela tem duas partes. Uma parte que é extremamente condizente com a lei de imprensa e com a legislação brasileira como um todo, que é justamente a concessão do direito de resposta. Então, o direito brasileiro, ele prevê a legítima defesa proporcional a um ataque. Se eu sofro um ataque, um abuso de direito, alguém excede no exercício do seu direito, eu tenho, então, o meu direito de defesa. Então, o direito de resposta, ele é inquestionável. Qual é a questão que se coloca neste caso? É a outra parte da decisão do TSE, que é uma espécie de decisão preventiva com relação à informação. Então, o direito já prevê, em todos os casos de excesso de abuso, que haja, então, uma repressão àquele excesso, àquele abuso. O problema aqui é que houve uma imposição de abstenção de certas ações, ou seja, há uma previsão de que a emissora vá cometer delitos, então já se impõe que ela, de antemão, se abstenha. E é justamente aí que fica esse incômodo. Por quê? Porque fica sempre aquela sensação de censura. A liberdade de imprensa, como vocês todos diziam aí no jornal, inclusive até a questão do passe livre. Nós estamos diante de um momento em que precisamos defender sempre a nossa liberdade. A liberdade de informação, de receber a informação, de buscar a informação. Então, todo veículo de informação que sofre algum tipo de limitação, ainda mais nesse caso uma limitação preventiva, fica com aquele receio e causa um receio até nas outras emissoras também. Nesse caso específico dessa decisão, houve inclusive por parte da emissora uma determinação para que os seus comentaristas deixassem de utilizar certas expressões ou deixassem de dizer, de emitir certas opiniões, justamente para não infringir essa determinação do Tribunal Superior Eleitoral. É o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral está sendo a todo momento questionado e o juiz não pode se furtar a julgar, Daniela. Toda vez que ele recebe uma demanda, ele é obrigado por lei, ele tem este poder-dever de dar uma resposta. Então, talvez seja o momento do Tribunal Superior Eleitoral de trazer decisões que sejam mais de apaziguar e não de animar ainda mais esse debate eleitoral num momento de tensão, efetivamente, de polarização que nós vivemos no Brasil nesse momento pré-eleitoral. Exatamente, Daniela, e eu concordo com você. Até onde vai o meu direito à liberdade de expressão? Até onde vai o meu direito de disseminar notícias que às vezes são falsas e sabidamente falsas? Então, o direito tem essa resposta. Para todos os excessos, para todos os abusos, para tudo aquilo que resvala para fora dentro daquela esfera de proteção do direito à liberdade de expressão, há no próprio ordenamento jurídico uma previsão de repressão, muitas vezes até um tipo penal. Então, se eu digo, por exemplo, a alguém, você é um homicida, eu estou imputando um crime a essa pessoa. E eu posso estar cometendo um crime de calúnia. Por quê? Porque eu estou imputando a alguém um crime que eu sei que essa pessoa não cometeu. E assim também a difamação, a injúria, há diversos crimes previstos no nosso Código Penal, os crimes contra a honra. Então, o único problema é quando eu imponho medidas de abstenção. E censura prévia, né, doutora? Que aí eu acho que eu acho que esse é o ponto pacífico. Esse é o temor. Esse é o temor. Que haja essa restrição prévia. As medidas restritivas, essas medidas de abstenção, inclusive com imposição de multa diária. Então, a cada dia em que eu infringir essa restrição, eu estarei recebendo uma imputação de uma multa diária. Essas é que são as medidas complexas e que realmente elas causam um certo temor na imprensa, porque elas parecem censura, que é uma palavra terrível. Eu tenho até um pouco de receio de dizer essa palavra, porque a gente não pode mais admitir no Brasil de hoje nenhum tipo de censura. Meu muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha e inscrever-se no canal. E que Deus abençoe a todos nós.